Capítulo 967, Pronto para lutar. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. Irmão aprendiz Júnior Lin, não dê ouvidos a ele. Jun Yunhui ficou com medo ao ver Li Ming aparentar como se estivesse ouvindo. Ela pensou que ele poderia pensar em mudar de lado para ser um dos subordinados de Wang Weigong, portanto, estar do lado de Xiao Jinyuan. Ela rapidamente disse: você não pode acreditar nas palavras de Wang Weigong. Ele está mentindo para você. Ei, irmã aprendiz Júnior Jun, você pode comer o que quiser, mas isso não significa que você pode falar como quiser. Como minhas palavras são mentirosas. Dos 3 grandes clãs familiares, não importa qual deles, todos eles têm inúmeros membros fora deles. Se quisermos desenvolver, certamente não podemos confiar apenas em nossos próprios membros. Se o irmão aprendiz Júnior desejar, eu posso trazê-lo imediatamente para ver um ancião do meu clã familiar. A voz de Wang Weigong estava fria. Embora ele quisesse obter Jun Yunhui como um brinquedo e ajudante, comparado a um artefato santo de grau superior, ela não era nada. Wang Weigong. O irmão aprendiz Júnior Lin é uma pessoa da minha honorável mestre Fada Feng. Com a honorável mestre, quem se atreveria a se mover contra ela? Fada Feng. Que hilário. Wang Weigong balançou a cabeça, rindo. Se não houvesse Fada Feng, Li Ming poderia ter alguma segurança. Mas por causa dela, Li Ming é agora o inimigo do mundo. Quem é Fada Feng? Alguma vagabunda de origem comum. Você acha que ela pode alcançar o nível do sábio Jin Yang? Abra os olhos e dê uma boa olhada. Dos 72 palácios do clã da Fênix Ancestral, exatamente qual mestre do palácio vem de uma origem mortal comum? Desses mestres do palácio, mesmo que não sejam dos 3 grandes clãs familiares, eles ainda são de famosas grandes famílias. Por exemplo, o irmão aprendiz Bai Daohong é do clã familiar Bai. Se Fada Feng quer competir pelo trono, ela está simplesmente mordendo mais do que pode mastigar. Daqui a 100 anos, quando o mestre do palácio se aposentar e o sábio sênior Jin Yang assumir o trono, você acha que ele não vai se livrar de toda a oposição? Wang Weigong sorriu diabolicamente, sem se importar com o quanto suas palavras eram implacáveis. Ele não temia ofender Fada Feng, porque sabia que, daqui a 100 anos, aquele que se tornaria o novo mestre do palácio seria o sábio Jin Yang. Fada Feng era simplesmente incapaz de se comparar com ele. E agora, Wang Weigong tinha status suficiente no Palácio Grito da Fênix que até a Fada Feng não podia fazer nada contra ele. Irmã aprendiz Júnior Jun, deixe-me aconselhá-la que até os pássaros sabem escolher uma boa madeira para seus ninhos. Se você estiver disposta a me seguir, eu certamente irei favorecê-la, como meu bom e pequeno animal de estimação. Artefatos santos de grau médio, pílulas de todos os tipos, tudo pode ser seu. Neste mundo, as pessoas devem ser inteligentes sobre as escolhas que fazem. Você conhece aquela pequena história que eu te contei? Essa história não é um conto popular, mas uma história verdadeira. O tio daquela menina tentou investigar o que aconteceu com ela depois, mas finalmente desistiu sem nada para mostrar. Você sabe por quê? Porque sempre haverá pessoas neste mundo mais implacáveis do que você. Wang Weigong parecia mais feliz quanto mais falava. Ele estava desabafando toda a tristeza reprimida ao ter a reputação esbofeteada por Li Ming. Li Ming estava ouvindo pacientemente. Na verdade, ele não estava apenas ouvindo o absurdo de Wang Weigong por diversão, mas porque ele queria ter uma melhor compreensão da situação real no clã da Fênix Ancestral, de modo que ele não sofresse uma perda mais tarde por causa de sua própria falta de conhecimento. Através de seu próprio raciocínio, Wang Weigong estava exagerando, mas não muito. O clã da Fênix Ancestral era de fato muito grande. Com 72 palácios e 3 grandes clãs familiares divididos por todo o reino dos deuses, numa situação em que não havia um inimigo estrangeiro que eles fossem forçados a se unir contra, a coesão e a camaradagem não eram muito grandes. No clã da Fênix Ancestral, mesmo se alguém tivesse talento, ainda era possível invocar uma calamidade sobre sua cabeça se não houvesse proteção. Wang Weigong, você pode sonhar. O rosto de Jun Yunhui estava vermelho de fúria.
Se ela tinha alguma impressão favorável de Wang Weigong antes, depois de ouvi-lo se referir a ela como um animal de estimação e também querer que ela se juntasse ao seu harém, ela estava fumegando de raiva. Parece que você prefere fazer as coisas da maneira mais difícil. Jun Yunhui, você vai se arrepender de tudo um dia, porque o que está destinado a se tornar o próximo mestre do palácio é o sábio Sênior Jiu Yang. Quando esse tempo chegar e você quiser buscar refúgio debaixo de mim, não sei se vou me incomodar em ver você. Depois de alcançar este ponto, Wang Weigong não se preocupou mais em tentar manter sua imagem. Isso fez Jun Yunhui bufar de raiva. Wang Weigong não se incomodou mais com Jun Yunhui. Seus olhos se moveram para Li Ming e ele disse em voz baixa: Li Ming, é melhor você pensar nisso com cuidado. Eu tenho um conjunto de tesouros de grau alto, um anel de grau alto, uma vestimenta de grau alto, uma lança de grau alto, uma braçadeira de grau alto e um forno de grau alto para pílulas, tudo para trocar por sua lança sangue da Fênix. Você deve saber que o valor de cada um desses 5 artefatos santos é inferior à sua lança sangue da Fênix, mas se combinados, eles podem não ser piores. Além disso, você pode obter o asilo do meu clã familiar Wang, então o que há a perder? Quando Wang Weigong terminou, Li Ming riu. Ele riu de forma imprudente. Do que você está rindo? Wang Weigong franziu a testa. Estou rindo de como o seu plano é maravilhosamente calculado. 5 tesouros de grau alto pela minha lança sangue da Fênix. Embora eu possa não entender muito sobre os artefatos santos, até eu sei que cada grau terá uma diferença de pelo menos 10 vezes. Esta lança sangue da Fênix em minhas mãos é um artefato santo de pico do grau superior e também tem a fonte do poder do antigo mestre do palácio fundida a ela. O que você me ofereceu pode ser suficiente apenas para um artefato santo no topo do grau alto. Se eu quisesse trocar minha lança sangue da Fênix, eu poderia trocar 200 a 300 de seu tipo de artefato santo. E ainda assim você quer usar apenas 5 deles para trocar pelo minha lança sangue da Fênix. Você acha que eu sou um idiota ou algo assim? Quando Li Ming falou, as veias azuis começaram a sair da testa de Wang Weigong. Wang Weigong conteve vigorosamente a raiva em seu coração e disse friamente: quando as pessoas são gananciosas demais, às vezes morrem por causa disso. Li Ming zumbou. Que ridículo. Você quer trocar por minha lança sangue da Fênix com o valor de várias centenas de artefatos santos de grau alto por apenas 5? E eu sou ganancioso se não o fizer? Existe tal verdade neste mundo? Esses 2 vermes atrás de você continuam tagarelando sobre como eu tenho a origem de um mendigo e de fato, comparado a um orgulho escolhido pelo céu do reino dos deuses, eu sou realmente um mendigo. Mas a questão atual é, se eu quisesse vender a lança sangue da Fênix como um mendigo, você poderia pagar pela lança desse mendigo mesmo com todo o seu patrimônio líquido? Li Ming zumbou impiedosamente. Suas palavras eram como uma palma que esbofeteou Wang Weigong. Ao lado dele, Jun Yunhui estava animadamente aplaudindo em seu ouvido. Ela queria gritar bendito. Tal contra-ataque realmente desabafou sua raiva. O rosto de Wang Weigong estava vermelho ao ponto de parecer um fígado. Ele sempre tinha sido rico, mas contra esta lança sangue da Fênix de grau superior, se ele fosse de acordo com seu preço de mercado, então mesmo que ele vendesse tudo, ele ainda não seria capaz de arcar com ponta da lança. Ele só tinha 5 artefatos santos de grau alto, então como ele poderia não ficar zangado? Wang Weigong estava zangado devido à vergonha e, por trás dele, seus 2 lacaios que foram repreendidos como cães por Li Ming repentinamente avançaram. Seu pirralho, você está cortejando a morte. Os 2 lacaios eram como cães cuja cauda havia sido pisada. Eles gritaram descontroladamente. Eles eram artistas marciais do reino Mar Divino que eram servos de um grande clã familiar, então como eles poderiam permitir que um artista marcial na 5ª etapa da destruição da vida dos reinos inferiores os insultasse? Os 2 lacaios tiraram grossos sabres do anel espacial e cortaram em direção à cabeça de Li Ming. Esses 2 sabres eram artefatos santos e, embora fossem os piores entre os artefatos santos de grau baixo, um artefato santo ainda era um artefato santo. Quando os 2 sabres cortaram, a intenção assassina aumentou. Li Ming riu.
Artistas marciais no nível inicial do Reino Mar Divino que avançaram na sexta etapa da destruição da vida. Que risível! A força desses dois lacaios estava de 108 mil milhas em comparação com Yang Yun e muito menos com alguém como Li Ming. Especialmente desde que ele adquiriu a lança-sangue da Fênix. Deixe-me dar uma boa olhada no poder desta lança divina. Li Ming deu um passo à frente e sua lança foi lançada estocando. Ele não usou a verdadeira essência e nem abriu os 8 portões internos escondidos. Tudo que ele usou foi sua pura força física combinada com a lança-sangue da Fênix para atacar. Um grito agudo e ressonante encheu o ar, como se uma fênix divina tivesse acordado dentro da lança-sangue da Fênix. No mundo ao redor, toda a energia de origem foi agitada em torno da lança-sangue da Fênix sem a necessidade de Li Ming fazer qualquer coisa. Com um golpe de sua lança, as luzes de sabre dos dois lacaios foram rasgadas em pedaços. O raio de luz engoliu imprudentemente seus corpos. Os dois lacaios miseráveis gritaram quando sua verdadeira essência protetora explodiu. Carne e sangue explodiram de seus peitos. Fragmentos de costelas misturadas com carne esmagada desceram no mundo. Os dois gritaram como porcos sendo abatidos. Eles voaram para trás e caíram no chão, com sangue ao redor deles. Em uma única troca, os dois foram enviados até ficar no ponto de vida e morte com um único golpe da lança-sangue da Fênix. Esta não foi a força de Li Ming, mas o poder inerente à lança-sangue da Fênix. Li Ming só liberou o poder da lança no mundo. Dois artistas marciais do Reino Mar Divino foram derrotados facilmente por Li Ming. Lin Chun e os outros jovens discípulos ficaram tão chocados que suas bocas se fecharam. Embora alguém que estivesse disposto a ser um lacaio fosse normalmente limitado em talento e força, eles ainda eram artistas marciais que dependeram de si mesmos para avançar para o Reino Mar Divino. Mas na frente de Li Ming, eles não eram diferentes das criancinhas, incapazes de resistir a ele. Isso não é nada surpreendente. A força do irmão aprendiz júnior é mais forte do que imaginávamos. Nós pensamos que ele só era capaz de matar o mais fraco dos poderes do Reino Mar Divino, mas agora parece que ele é muito melhor do que isso, especialmente agora que ele obteve o artefato santo de grau superior, a lança-sangue da Fênix. Jun Yunhui floresceu sua longa espada e ficou ao lado de Li Ming, olhando vigilante para Wang Weigong. Neste momento, a raiva de Wang Weigong chegou ao extremo. Ele era um vulcão prestes a explodir. Li Ming, se você quiser bater em um cachorro, deve olhar para o dono. Você realmente se atreve a atacar meus lacaios? Muito bem então. Uma intenção assassina incomparavelmente afiada surgiu de Wang Weigong, fazendo com que a temperatura ambiente caísse. Uma espada flexível pulou na mão de Wang Weigong como se tivesse uma mente própria. Esta era a espada favorita de Wang Weigong, um artefato santo de grau alto. Com a espada na mão, a aura de Wang Weigong mudou. Ele agora era semelhante a uma antiga besta viciosa em repouso. Ele ainda não havia atacado, mas uma vez que o fizesse, ele desabaria como um trovão. A expressão de Li Ming era digna. Deixando de lado a disparidade entre suas armas, a força de Wang Weigong superava em muito a sua. A força atual de Li Ming era equivalente a Yang Yun se ele tivesse conseguido alcançar o nível intermediário do Reino Mar Divino. O talento de Yang Yun não era tão incrível. Em termos de base, não havia como comparar com os gênios do Reino dos Deuses. Além disso, Wang Weigong havia atravessado 9 etapas da destruição da vida. Sendo um dos indivíduos mais talentosos de Salão da Fênix, como não poderia ser extraordinário? Ao lado de Li Ming, Jun Yunhui e os outros sentiram como se esta fosse sua última batalha. A pressão em enfrentar Wang Weigong era simplesmente grande demais. Neste momento em que todos os punhais foram desembainhados, uma flutuação estranha apareceu nos céus. O rosto enorme apareceu lentamente e uma voz vasta e convincente ecoou pelo mundo. O pavilhão de artefatos santos é o depósito das grandes armas do Palácio Grito da Fênix. De acordo com as regras do palácio, aqueles que ousam lutar aqui serão presos por 1000 anos. Esse rosto enorme era o espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos.
Enquanto falava, uma energia colossal foi liberada a partir do céu, caindo sobre o mundo inteiro instantaneamente, aprisionando uma área do espaço. Li Ming, Wang Weidong, Jun Yunhui e todos os outros foram incapazes de se mover.